Para tudo o que você tá fazendo, que isso aqui é uma bomba. Saiu agorinha na imprensa, bora então direto ao ponto. O Fachin abandonou Alexandre de Moraes, meus amigos. A casa do Chandelle vai cair, sabe por quê? Porque Alexandre de Moraes é um corrupto. Alexandre de Moraes foi abandonado pelo Lula, pelo Fachin, que é o presidente da corte, que disse, ei, vou ficar quieto. Lauro Jardim, Malu Gaspar denunciou aí, ó. Celebrando, o Petro vai cair, o Maduro vai cair. A América Latina já está de direito. E o Brasil será de direito com Flávio Bolsonaro. Eu conversei hoje com o diretor do Instituto Paraná, que realizou essa pesquisa, Murilo Hidalgo, e ele fez uma leitura interessante. Primeiro, segundo Murilo Hidalgo, o Flávio Bolsonaro já captou 90% dos votos do pai. Essa que geralmente... Essa informação é importantíssima. Porque essa geralmente é o primeiro grande desafio de qualquer candidato que precisa se nacionalizar, que não tem recall, que vai disputar a presidência da República. Por isso que eles viajam pelo país na pré-campanha. Então essa etapa, segundo Murilo Hidalgo, Flávio Bolsonaro já cumpriu. E colabora muito para isso, a gente estava comentando agora há pouco, o fato dele ter esse palanque que é o hospital onde está internado o pai Jair Bolsonaro. Onde a imprensa está lá, ele vai fazer os informes, ele é o interlocutor, e ele sempre aproveita para dar os seus recados políticos. Então, e Michele Bolsonaro não aparece, né? Ela está super reclusa, né? Ela apareceu no pronunciamento da rede social e só, né, Pedro? Mas ela também ela se contrapôs ao Flávio de alguma forma, porque ela fez um pronunciamento para se contrapor ao Lula, que foi feito pelo PL, e o PL optou pela Michele e não pelo Flávio. Então aí há de se apurar o motivo dessa escolha política. Então a gente vê que, olha, o Flávio aparece com 27,8%, um número muito próximo do próprio pai, que está inelegível, se você colocar a margem de erro ali. Outro ponto aí ele também acha, também avalia, o Murilo Hidalgo, que o Flávio já se tornou conhecido, obviamente, e já ganhou tração política. Uma boa notícia para o Flávio, no momento em que ele tenta consolidar a pré-candidatura, convencer o Centrão que ele é viável e se colocar como representante único desse campo, com o apoio de Tarcísio Gomes de Freitas. Outro aspecto importante na conversa que eu tive com o Murilo Hidalgo. Ele prevê que o segundo turno da eleição no ano que vem vai ser muito parecido com o segundo turno da eleição de 2022. Vai ser disputadíssimo, porque eu perguntei para ele se ele acredita que pode acontecer no Brasil o que aconteceu no Chile. No Chile, o candidato de esquerda venceu o primeiro turno, mas no segundo turno, com toda a direita unida, houve a vitória da direita, da ultradireita no caso. Não é exatamente o que a pesquisa mostra. Lula ainda aparece na frente, mas com uma margem muito pequena. Dentro da margem de erro, ele parece... No Chile, ela saiu bem na frente, Ela saiu bem na frente, o segundo colocado. E venceu com uma certa tranquilidade. Foi derrotada, a direita ganhou com uma certa tranquilidade. Por que o Toffoli avocou? Por que vai tudo para o STF? Quem é que tem foro por prerrogativas para o caso estar lá? Também ninguém entende. Então, assim, para o leigo, fica muito difícil entender a percepção. Pode ser errada, mas é a de que esta medida constrange o Banco Central, né, constrange quem fiscalizou, e a cariação, Eric, e aí como... Minha experiência como repórter de polícia era sempre quando havia versões conflitantes, mas versões conflitantes no papel. O que não está no papel não existe. Então, como é que versão conflitante é essa? Então, a minha resposta, por que o Toffoli tem essa pressa, por que o Toffoli avocou esse processo, por que o Toffoli marcou uma cariação, não sei. Assim como a sociedade não sabe. E quando o leigo não entende o que o juiz faz, essa justiça não vale de nada. O que a minha fonte falou, a principal, falou o seguinte: por gente da Globo estar com medo de o que está acontecendo é realmente desmoronar a democracia, porque você tem um poder exercendo o protagonismo, inclusive legislando, né? Muita gente na Globo acha que o Alexandre de Moraes já passou do limite há muito tempo. A gente também acha, né? Incrível até aonde ele chegou e o que ele virou nos últimos anos. O que a minha fonte falou, a principal, falou o seguinte: não é mais o governo Lula, agora é o Supremo. Então, na opinião dessa fonte, que é lá do Rio de Janeiro, ele falou assim, olha, eu não sei se sairiam matérias mostrando aí que a Janja tem um negócio de 28 milhões com o Banco Mar. Eu não sei, essa pessoa falou. Falou, mas por ser o Supremo, por gente da Globo estar com medo de o que está acontecendo é realmente desmoronar a democracia, porque você tem um poder exercendo o protagonismo, inclusive legislando, né, executando. Então, o Supremo assumiu um poder, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, que nunca houve no Brasil. Talvez Getúlio Vargas tenha sido tão mandão desse jeito, né? Mas então, quando eles vão e denunciam que a mulher de Moraes tinha um negócio milionário, de um valor, que eu até mostrei matéria aqui, $1.000 por hora, sábado, domingo, feriado, 24 horas por dia, equivalente a $1.000 por hora, com o Banco Master do Vorcaro, aí, de repente, a Globo acabou virando a golpista. Então é isso que a gente está vendo hoje aqui.
A Globo, que era até há pouco tempo defendida com unhas e dentes por boa parte dos petistas, dos lulistas, né? Existe até uma subdivisão, né? Você tem esquerda, você tem o petismo e você tem o lulismo. Cada um é mais radical do que o outro. A esquerda lá, você nem tem até coisas boas, mas vai descendo ali pro petismo e pro lulismo, você não acha mais nada de bom. É fanatismo puro, né? Mesma coisa do Wide, aquele documentário sobre o Osho. Fanatismo puro e simples, Jim Jones. Enfim, quando você mostra esse tipo de coisa, agora a Globo é golpista. Você quer entender o que vai acontecer com o Alexandre de Moraes a partir de agora? Então pega a pipoca, segue o Rony que eu vou te contar tudo. Bom, se você me segue, você já sabe que há mais de 2 meses eu disse que eles iam descartar Moraes, que a imprensa ia começar a queimar Moraes. E eu vou explicar pra vocês os motivos que me levaram a ter essa conclusão e por que isso tá acontecendo hoje. O principal motivo é esse cara aqui. Você é novo de idade, ou novo no mundo político, ou começou a entender de política por causa dos meus vídeos, esse cara aqui é Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é um dos grandes poderosos do sistema até pouquinho depois de 2016. E esse cara foi o grande responsável pelo impeachment de Dilma Rousseff. Esse cara foi o cara que botou Temer na presidência da República. Óbvio que existe todo um contexto pra isso, mas eu não vou explicar o contexto aqui. Eu vou explicar o porquê Eduardo Cunha. O sistema, ele sempre se reorganiza. E quando surge um fato novo que pode prejudicar o sistema, geralmente alguém tem que ser descartado, alguém tem que levar a culpa, alguém tem que ser jogado fora. Eduardo Cunha foi o cara que foi jogado fora. Ele tirou Dilma Rousseff, ele botou Temer na presidência, depois com o avanço da Lava Jato, que colocou Lula na cadeia, deixou o caminho aberto para eleger Geraldo Alckmin presidente, a não ser que surgisse Jair Bolsonaro. Eduardo Cunha também foi condenado na Lava Jato, que a estratégia é sempre a mesma. Depois que o sistema escolhe alguém para fazer o trabalho sujo, esse alguém sempre é descartado. Por quê? Para dar uma ideia de que o sistema não existe, para dar uma ideia que o sistema é uma pessoa, para eleger um culpado. Para eleger um culpado. E o culpado da vez é esse cara aqui. Se o cara do sistema foi condenado pela Lava Jato e tanta gente do sistema estava envolvido, você já se perguntou como que a Lava Jato acabou? A Lava Jato acabou quando saiu essa matéria. O amigo do meu pai. Não tem a ver exclusivamente com o Toffoli. Até hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal e pegou um jatinho para ir ver o jogo do Flamengo com o advogado de Vorcaro do Banco Master, aonde tá todo mundo jogando no Alexandre de Moraes a culpa. Assim como jogaram no Eduardo Cunha na época. Porque essa história do Banco Master tá se repetindo. A história da Lava Jato. É um baita escândalo de corrupção, onde eles estão focando somente em uma figura a livrar todo um sistema que vai continuar existindo. Agora você vê o Estadão falando que a mulher de Moraes tinha 27 e foi para 152 processos. Você vê o Estadão achando um absurdo Moraes mandar prender condenados pela trama golpista sem ouvir a PGR e a Polícia Federal. E a questão agora, gente, é que Daniel Vorcaro, que tá solto, e tem informações que envolvem muita gente do alto escalão, assim como na época da Lava Jato, que ela precisou acabar porque já tinha ministro do Supremo envolvido, tinha político muito forte envolvido. Para piorar, tinha presidente da República que não estava envolvido em nenhum desses escândalos, que era Jair Bolsonaro. Esses caras tinham um problema, tiveram que anular a condenação de todo mundo exatamente para livrar, né, a galerinha do STF também. Mas teve um cara que não escapou. Teve um cara que tá inelegível até hoje. Um cara que derrubou a Dilma. O cara que botou Temer na presidência. E o cara que na época era conhecido como um herói da direita. Afinal de contas, ele derrubou a Dilma. E hoje nós temos o herói da esquerda, que afinal de contas, derrubou o Jair Messias Bolsonaro. Olha só que ironia. O cara que pode tomar a culpa de tudo e dar a ideia de que o sistema simplesmente acabou. Vocês querem saber o que vai acontecer com esse cara no final das contas? Eu vou contar pra vocês e podem salvar e guardar essas palavras. Eu até deixei um tweet no dia 22/12 pra ficar guardado pra posteridade. Vai fazer um acordo de sair do Supremo Tribunal Federal pra não ser o primeiro ministro da história a tomar um impeachment por crime de responsabilidade e ainda vai ficar com boa parte da grana. O Vorcaro também vai ficar de boa e eles vão curtir a grana deles, mas de uma forma discreta, mas saindo do jogo político depois de ter feito todo o trabalho sujo. Vai abrir uma vaga na STF para botar o Pacheco no lugar. Os processos que estão no escritório de advocacia da esposa vão continuar rodando, assim como escritórios de advocacia ligados ao Zanin, ligados ao Gilmar Mendes, ligados a um monte de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem esse lobby no Supremo Tribunal Federal. E ele fará um discurso de que terei que renunciar das investigações, pois sou uma pessoa ilibada, blá 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 blá. E depois de renunciar ainda vão chegar à conclusão de que o Alexandre não tinha feito nada, o Alexandre era inocente. Vai sair de boa, vai sair limpo, vai ser condenado a nada, mas vai sair. Só não vai acontecer algum outro problema que atrapalhe o sistema, que eles tenham que mudar de rota. Senão, o caminho vai ser esse. Igualzinho foi o caminho do Eduardo Cunha. Esse ferrou, na verdade, né? Porque foi condenado, tá até hoje sem poder concorrer. Teve suas condenações anuladas juntos com a do Lula e com aquela catrefada toda. Tem membros da família que estão no parlamento, acho que até a filha, alguma coisa, deputado estadual, federal, alguma coisa do tipo. Pesquisem aí, vocês vão descobrir. Ele ainda tá inelegível, né? Tá inelegível. Mas com um bom dinheiro, uma vida bem confortável, fora dos holofotes políticos. Mas aí a gente não pode mais ter esperança no Brasil desse jeito. Muito pelo contrário. Porque esse tipo de acordo, esse tipo de coisa só acontece com esse tipo de pessoa porque existe uma pressão muito forte de pessoas de bem que estão de olho em tudo que tá acontecendo. Ou vocês acham que se não tivesse Jair Bolsonaro isso aqui ia estar acontecendo? Ou
vocês acham que não tivesse eu e tantos outros como você aqui, eles iam precisar fazer esse todo tipo de manobra para cada vez ficar mais claro que tem um sistema que manda no Brasil? O seu view é importante, o meu trabalho é importante, o trabalho da gente que tá cada dia mais desmascarando e um passo à frente desses caras é importante sim. Tem coisa muito pior por vir, e você vai ver em primeira mão aqui hoje. Na hora que chegar a situação dos precatórios, que esse cidadão aqui pagou com informações privilegiadas, inclusive para o Banco Master. Basicamente as pessoas vendiam um precatório pro banco porque achavam que nunca iam receber esse valor, por 50%, 40% do valor. Pessoas que jogaram na justiça, que tinham direito de receber, pessoas do INSS, funcionários públicos, e o banco comprou esses precatórios por 40%, 50% dos valores e depois recebeu o valor cheio porque alguém do nada decidiu pagar todos esses precatórios pro banco ser beneficiado. Na hora que essa história dos precatórios vazarem, vocês vão lembrar de duas coisas. A primeira, pô, o Rony falou que isso ia acontecer, cara. Igual ele falou que o Moraes ia ser descartado. Igual ele falou, o Rony avisou. E sabe qual é a segunda? Vocês vão entender porque que o filho desse cara recebia 300 mil por mês de pensão. A imprensa que transformou Alexandre de Moraes na muralha em defesa da democracia, num super-herói, de repente resolveu ela própria se transformar, mas não se endireitar. Nos últimos 7 anos, esses jornalistas endossaram todas as ilegalidades, todos os arbítrios e abusos praticados pelo ministro. Fingiram que a democracia podia ser salva por medidas tirânicas. Permitiram criminosamente que ministros do STF, especialmente Moraes, ignorassem, interpretassem de maneira muito própria, ou mesmo inventassem leis. Estava tudo bem. Jair Bolsonaro era o ditador, o fascista, o nazista, o genocida que precisava ser parado. Contra ele valia tudo. A perseguição a Bolsonaro, seus aliados e apoiadores foi implacável. E a imprensa abandonou as perguntas, o debate, abandonou os fatos, a busca da verdade. Ela e o STF tinham um inimigo em comum e muito entrosamento nas mais estapafúrdias narrativas para tentar destruí-lo. Foram jornalistas cafajestes que formaram uma estrutura de suporte fundamental para que o Brasil e os brasileiros fossem feitos reféns dos interesses mais repugnantes, mais abjetos. Se o STF rasgou a Constituição, a imprensa aplaudiu. Mais do que isso, achou que devia também destruí-la, picotá-la, em vez de cumprir seu papel, em vez de contar as histórias mais relevantes da melhor maneira, com base no que deve conduzir qualquer pessoa, qualquer profissional, a honestidade. Tantos e tantos crimes foram aceitos como redentores nessa instrumentalização de tudo, mas o primeiro ato dos jornalistas canastrões chegou ao fim. Então, eles passaram a defender uma autocontenção do Supremo. Nesse segundo ato, os canalhas reconheceram os absurdos que foram praticados pelos ministros contra um grupo político, mas ainda assim continuaram aceitando todos eles, como se fosse possível e perfeitamente compreensível agir criminosamente, eventualmente, desde que movido por uma boa causa. O pedido foi resumido ao seguinte: agora que Bolsonaro foi derrotado, vamos voltar a cumprir as leis. O escândalo envolvendo o fraudulento Banco Master e o escritório de advocacia da família Moraes marca o terceiro ato macabro da imprensa que desistiu de ser imprensa. A letra fria das leis não foi capaz de nortear os jornalistas contra a tirania suprema. E agora, muitos deles, de vários veículos, enxergam ilegalidades e imoralidades na atuação de Alexandre de Moraes em defesa do banco de Daniel Vorcaro, que mantinha suspeitíssimo contrato de 129 milhões de reais com o escritório chefiado por sua mulher e seus filhos. Que joguinho a imprensa está fazendo agora? O dinheiro que recebe do governo federal está servindo para que se crie uma cortina de fumaça para as suspeitas de envolvimento do filho de Lula com as fraudes no INSS? O objetivo é abrir vaga no Supremo para abrigar Rodrigo Pacheco e não apenas o já indicado Jorge Messias? Derrubar Moraes faz parte do acordo com o governo Trump? Os jornalistas que resolveram, enfim, cobrar explicações de Moraes e sempre fecharam os olhos para perseguição e censura a colegas, a veículos de imprensa, reclamam que estão sendo atacados. Juram que estão cumprindo seu papel, que é fiscalizar todo mundo que tem posição de poder, que usa recurso público. Agora, só agora, de repente, não mais do que de repente. E defendem a adoção de um código de conduta do Supremo, de elementos basilares em termos de comportamento. Como assim? A Constituição não é mais respeitada e a solução é um código de conduta. Não. Quem só agora está no encalço de Moraes não está sendo atacado nem criticado. Essa é mesmo uma imprensa cretina, prostituta e vendida. Uma imprensa que não é imprensa. Mas vamos lá. Gente, atualização rápida aqui, né, de coisas que acho que são extremamente relevantes. Bolsonaro volta a ter crise de soluços e fará novo procedimento nesta segunda-feira, diz boletim médico.
Ontem, inclusive, a Michelle fez até uma postagem lá no Instagram para explicar para as pessoas um pouco mais, falando o seguinte, ó. No sábado foi realizado o procedimento anestésico no nervo frênico direito e do lado esquerdo está programado para segunda-feira. Jair não teve uma boa noite. Apresentou a nova crise de soluços, iniciada por volta das 11 da noite e permaneceu até as 11h20 da manhã, sem pausas, o que lhe causou grande exaustão e elevação da pressão arterial. Hoje, está com a dieta ainda mais restrita, deixei com o filho Renan e estou indo para casa. Retornando mais tarde para passar a noite com ele, continuo orando. Obrigada e que Deus abençoe. Esse é o cara que vem sendo torturado, preso por um crime que nunca ocorreu e que nem querem deixar ele ficar preso em casa. Não, esse negócio de prisão domiciliar não pode. Para Bolsonaro, não. Tem que realmente, assim, maltratar. E o Diniz comenta, né? Estado de saúde atualizado do presidente. A crise de soluço foi forte nessa noite. Mandá-lo ao regime fechado é condená-lo à morte. E o pior, sem ter cometido o crime. E ainda falando também sobre essa questão, né, de prisão, para surpresa de ninguém, mas é sempre bom a gente reforçar, né, que a decisão... É que a gente está comentando bastante nos últimos dias. Não chegamos no caos atual do nada. Os problemas de 2025 não começaram ontem. São problemas históricos. Todo esse caos aí, Banco Master, Judiciário. Quantos e quantos anos que vem acontecendo mil e uma coisas. Vimos aí agora, Felipe Martins e outras pessoas serem alvos aí de medidas, porque o Vasquez fugiu, vai que você foge também. Você está sendo punido, né, por crimes de outras pessoas, vamos falar assim. Por erros de outras pessoas. Aí vem a Luísa Martins, porta-voz do Supremo na CNN. PGR vê prudência em decisão de Dom Pedro III e não vai recorrer de domiciliares. A gente não chegou aqui à toa. O Supremo faz e a PGR concorda. Embora não tenha sido previamente consultado sobre as prisões, a PGR não pretende recorrer a interlocutores. Gonê sinalizou que concorda com a postura. Ele concorda. Chegamos até aqui exatamente por isso. Não foram decisões assim, isoladas, de uma pessoa única que decidiu tudo. Muita gente que apoiou. Não só gente da máquina, como a própria imprensa, a classe política, sociedade civil organizada, os artistas e por aí vai. Mas vamos lá. Vamos começar a falar do nosso Paquito. Paquito sabe viver a vida, viu? Eita, rapaz. A mansão zona em Brasília. Imagina as outras cidades que ele também não tem mansões. E a mansão em Brasília era badalada. E quem nos conta é Lauro Jardim, que é o que eu digo pra vocês, né? O porta-voz do mercado financeiro. E vem se provando ao longo dos anos. Em mansão, Vorcaro recebeu Dom Pedro III e políticos para jantar. Em seus tempos de liberdade, muita liberdade aliás, Paquito recebia políticos e autoridades para jantares. Na mansão de 36 milhões e 1.700 metros quadrados de área construída no Lago Sul, em Brasília. E aí... você conseguiria viver a sua vida inteira com 36 milhões ou tá pouco? Tá pouco, né? Pelo menos em uma dessas noites, lá tava Dom Pedro I, terceiro, né? Sem sua esposa. Foi lá sozinho. Festa dos rapazes, clube do Bolinha. Esse jantar ocorrido no último trimestre do ano passado, quando já vigia o contrato de 129 milhões do Master com a esposa dele. Ele dividiu as conversas com políticos poderosos do Centrão, deputados, ex-ministros, e naturalmente com o gentil anfitrião. Era o único ministro do Supremo entre os cerca de 20 convidados, todos homens. Segundo o relato de um dos participantes deste e de outros jantares na Casa Brasiliense de Vorcaro, eram noites de conversas amenas. Nem é preciso discutir a possibilidade de algum assunto do Master ter sido conversado naquela noite, até porque, se fosse o caso, teriam ocasiões mais discretas para isso. Mas parece claro que a simples presença de um integrante da corte num jantar na casa do melhor cliente de sua mulher pode soar inconveniente. Aí o mesmo Lauro Jardim estava abusado ontem. Ele publicou essa nota aqui, e vinda do Lauro Jardim é curiosa, né? Gilmar Mendes é o único ministro a defender Dom Pedro III até agora. Apenas um defendeu, foi o Gilmar. Disse ter absoluta confiança em relação a Dom Pedro III e que não vê nenhum problema em nada do que foi publicado. Aí o Lauro Jardim fala o seguinte, né? É uma declaração favorável, sem dúvida, ainda que sem a veemência costumeira de Gilmar. Lá, para chamar a atenção do Lauro Jardim, ou até para publicar isso daí, não sei, né? O Lauro Jardim com certeza está tentando passar uma mensagem para o mercado financeiro. Qual? Não sei. Não sei, eu queria saber, mas acho que vale a pena a gente compartilhar e ficar por dentro. Talvez aí no longo do tempo faça mais sentido. E Laurinho ainda veio falar que as investigações da Polícia Federal, no caso do Master, avançam no Amapá e no Rio de Janeiro, em relação lá aos fundos de previdência.
A PF, por meio de suas superintendências regionais, está avançando nas investigações das traquinagens entre o Master e os fundos de previdência do Rio e do Amapá. No total, esses fundos investiram cerca de 1,5 bilhão. A propósito, as investigações da CPI do INSS sobre o envolvimento de Lulinha com o careca do INSS seguem de vento em popa. Não entendi também esse final e por que o Lulinha e o careca do INSS aparece aí no caso do Banco Master também. Assim, eu não consigo entender. Aí avançando, amanhã é o dia da cariação. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Vamos ver se como a gente vai terminar o ano, né? Você sabe que, Ave Maria, o Toffoli é jogador, ele joga e joga. Aí vem a Adriana Fernandes falar que o Banco Central, isso porque o Toffoli já negou, avalia entrar com mandado de segurança no Supremo para evitar a cariação. Já teve negado já o primeiro pedido, mas vão insistir. Não vai adiantar de nada, já adianto. Parece que não conhece o Toffoli, né? Inclusive a opinião também da Malu Gaspar. Ministro Toffoli afirma que nem o Banco Central, nem o diretor de fiscalização figurou como investigados. Diligência está prevista para ocorrer na terça-feira agora. Aí sim que vem a Malu Gaspar, agora de manhã, 4 da manhã. Devem comentar um pouco sobre isso ao longo do dia de hoje. A Malu Gaspar decidiu explicar um pouco mais do processo de liquidação extrajudicial do Banco Master. E ela vai falar assim, ó. A criação de Toffoli ajuda a plano da defesa do Master para desmontar investigação de fraude. Aí eu acho que é difícil discordar, né? Até porque foi a defesa. A defesa tem interesse na criação. Depois de conseguir o envio da investigação do Master para o Supremo e a decretação de sigilo absoluto, a próxima etapa da estratégia de defesa do banco já está em andamento. O objetivo é minar a credibilidade do Banco Central e desmontar o trabalho que levou à liquidação do Master para revertê-la e, no limite, quem sabe, até receber algum tipo de ressarcimento. Isso daqui é a cara do Brasil, né? Desfazer tudo e o Paquito ainda sair com um prêmio de consolação com o governo. Por favor, perdoa por a gente ter tomado alguma medida contra vocês. É a cara do Brasil. O plano já foi desenhado pelos advogados do Master nas manifestações feitas ao próprio Supremo e ao TCU. Para que o estratagema dê certo, porém, é preciso criar fatos para justificar uma decisão de Toffoli contra os diretores e os técnicos do Banco Central. O histórico do ministro autoriza a supor que ele tem chance de prosperar. Desde que embarcou no jatinho de um amigo e empresário, junto com o advogado de um dos investigados, no caso, Praia Lima, chefe da Libertadores, nosso querido Toffoli vem seguindo à risca o script da defesa. Deixa eu botar no dossiê hoje, dossiê script. Vamos falar do script, porque tem mais de um script. Tem um script pro Master e tem um script pro Brasil. Para as eleições de 26. Pro governo que vai começar em 27. Nos últimos dias, Toffoli já negou tanto o pedido da PGR como do próprio BC para suspender a cariação. Não vem que não tem. A Malu Gaspar vem para explicar um pouco como foi, né, tomada essa decisão. Supondo que Toffoli esteja de fato interessado em saber como o Banco Central atuou nesse caso, seria conveniente tentar entender, pelo menos, como se chegou à decisão de liquidar o Master. Primeira informação útil. A liquidação foi decidida com a aprovação unânime da diretoria colegiada do Banco Central, incluindo o voto do Galípolo. A responsabilidade, portanto, é de toda a cúpula da autarquia, não de uma pessoa só. E a Malu Gaspar, você vai ver que na nota, ela está falando isso daqui que é de toda a cúpula, não de uma pessoa só, porque ela vai entrar nos detalhes sobre quem é o Ailton Aquino, que é a pessoa que vai participar na cariação, respondendo pelo Banco Central. Não é que não, só porque a cúpula do Banco Central decidiu de forma unânime e todo mundo, não, todo mundo é santo. Pelo amor de Deus, né? O Banco Central não dá para defender. Aí ela diz, ó, e ainda, de todos, e aqui que começa a ficar claro isso, quem mais resistiu à ideia da liquidação foi o próprio Ailton Aquino, da fiscalização. Internamente no Banco Central e no sistema financeiro, Aquino era visto como um aliado do Master. Que é a primeira vez que eu vejo essa informação aparecer. Não tenho informações sobre isso. Em tese, né, na diretoria, o cara mais próximo, o mais simpático ao Master, é o cara que vai tendo lá representar o Banco Central. Registros do FGC, sustentado por recursos dos próprios bancos, mostram que houve 38 comunicados oficiais sobre os riscos de liquidez, furos no balanço do Master e outras questões que deveriam levar a uma ação mais contundente do órgão regulatório. Quase todos os alertas eram dirigidos à área de Aquino e muitos foram feitos em reuniões presenciais. 2 pessoas que participaram desses encontros me relataram que a atitude do diretor era sempre a de minimizar os problemas, que foram só se agravando ao longo do tempo. E aqui tem coisa curiosa. Tem coisa curiosa. Isso aqui não significa que a
a liquidação foi certa ou foi errada. Mas, gente, foram 38 comunicados. E o Banco Central só veio começar a se mover esse ano, que eles vão comentar, em março desse ano. 38 comunicados? O que fazia o Banco Central mediante esses alertas? Como é que... Você tá entendendo? Como é que tu vai levar o Banco Central, sabe, a sério? Tu lembra aí do escândalo do INSS? Desde quando a imprensa noticiou na época que o governo Lula já havia sido, né, avisado? O Lupe tinha sido avisado, pessoas tinham sido avisadas do escândalo do INSS. E passou o tempo, não foi? E a coisa rolando, e a coisa rolando, e a coisa rolando. E aí, Banco Central? Não é à toa que a turma do Banco Central tá preocupada, né? Você pode sair na história... Olha, o Paquito tá causando a confusão. Você pode sair da história com a liquidação extrajudicial mantida, tudo como tá, acabou o Banco Master, só que além disso, não sei, com investigação em torno do Banco Central, por que vocês não se moveram antes? Rapaz, tá ficando bom, tá ficando bom. De santo, rapaz, não tem nenhum. A discussão, enfim, quase os alertas eram dirigidos aqui, né? A gente já viu, enfim... A discussão em torno de uma atitude mais drástica em relação ao Master, como intervir ou liquidar, só começou a ganhar corpo a partir de março de 2025, quando o BRB anunciou que compraria 58% do banco do Paquito, mas o deixaria comandando a instituição. E assim, gente, não é que olha, recebeu um aviso, tem que correr para liquidar. Não, você pode começar. Interfere aqui, interfere acolá, você começa a fazer alguns pedidos, você começa a enxergar para você tentar corrigir, né, um problema antes que este problema cresça. O Banco Central parece que comeu mosca. Foi no processo de análise dessa operação que outra diretoria, a de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução, encontrou as fraudes nos contratos de crédito consignado, que avalizaram um repasse de 12,2 bilhões do BRB para o Master pela venda da carteira antes mesmo da fusão dos dois bancos. A partir daí, deu-se um racha interno, com a área de Renato Gomes propondo intervir no Master e a de Aquino tentando encontrar uma solução que permitisse ao banco seguir operando. Portanto, o integrante do BC que mais conhece as fraudes e seu mecanismo não é Aquino, e sim Gomes, que já terminou seu mandato. Os depoimentos ainda não foram marcados, mas há uma tensão entre os técnicos do BC sobre a possibilidade de serem chamados a depor por temerem sofrer algum tipo de intimidação. E ela relembra, a gente até falou sobre isso, né, em vídeo, uma nota que saiu em novembro, onde os técnicos informaram aos investigadores do Ministério Público e da Polícia Federal que nunca tinham sofrido tanta pressão política em favor de um único banco, como no caso do Banco Master. Isso foi matéria de novembro de 2025. Se queria mesmo entender como foi feito o trabalho dos técnicos da autarquia, Toffoli deveria ter convocado ao menos 2 diretores, e não apenas o mais próximo de Vorcaro. A quem pergunta, né, nos bastidores, Toffoli tem tentado convencer de que não vai aliviar a situação para o Master. Até agora, porém, viu foi o contrário. E os próximos dias vão nos contar aí para onde esse caso vai. Essa notícia, obviamente, se encaixa com essa questão, mas vai se encaixar lá na frente também no vídeo. Vai se encaixar muito bem. Ex de Toffoli, eu fiquei triste. Não sabia que o Toffoli tinha se divorciado. Se divorciou agora, pai. Parece no início do ano. Atua para JF, ou seja, os irmãos Batista, né? A JF é a holding que controla várias empresas. A JBS, a Amba Energia, entre outros. A SN. E vê processos no Supremo e a CTJ subirem 140% após posse do ex-marido. Tá ali, né? A advogada Roberta Maria Rangel, ex-mulher do Toffoli. Ampliou sua atuação nos tribunais após 2009, ano que o ex-maridão tomou posse na corte. Desde então, o número de processos conduzidos por ela nessas instâncias passou de 53 para 127, apenas um aumento de 140%. Ao todo, 70,5% das ações com a atuação do advogado tiveram início após a chegada do ministro no Supremo, né, ao Supremo. E tá ali, conforme por o Estadão, Rangel e Toffoli se separaram no primeiro semestre deste ano, período até o qual os dados foram considerados. Aí, diante dessa situação que nós vivemos no Brasil, parece que a turma da Globo está preocupada. Eu vi umas histórias de fonte segura mesmo, que teve até um desentendimento, não vai se tornar público, entre a Raquel Sadi, Andréa Sadi, Júlia do Alibe, Daniela Lima, né, eles brigam com Daniela Lima, e eu tô na dúvida se a Natuzaneri também. Ou foi a Camila Bonfim? Acho que foi a Camila Bonfim já era meio tretada com a Daniela Lima. E aí, quando me contaram isso, eu até lembrei que elas bateram meio que boca ao vivo. Aí, meio brigados. Mas a Globo tá brigado com a Daniela Lima. Comentários do tipo, ainda bem que ela foi demitida. Mas, Ricardo Filtrin, esse entende muito mais de fofoca do que eu,
fofoca boa, óbvio. Ele fala aqui um pouco sobre os bastidores dessa rede de TV que tanto faz mal ao nosso país. Tendo o protagonismo, inclusive legislando, né? Muita gente na Globo acha que o Alexandre de Moraes já passou do limite há muito tempo. A gente também acha, né? Incrível até aonde ele chegou e o que ele virou nos últimos anos. O que a minha fonte falou, a principal, falou o seguinte: não é mais o governo Lula, agora é o Supremo. Então, na opinião dessa fonte, que é lá do Rio de Janeiro, ele falou assim, olha, eu não sei se sairiam matérias mostrando aí que a Janja tem um negócio de 28 milhões com o Banco Master. Eu não sei, essa pessoa falou. Falou, mas por ser o Supremo, por gente da Globo tá com medo de o que está acontecendo é realmente desmoronar a democracia, porque você tem um poder exercendo o protagonismo, inclusive legislando, né? Executando. Então, o Supremo assumiu um poder, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, que nunca houve no Brasil. Talvez Getúlio Vargas tenha sido tão mandão desse jeito, né? Mas então, quando eles vão e denunciam que a mulher de Moraes tinha um negócio milionário, de um valor, que eu até mostrei matéria aqui, $1.000 por hora, sábado, domingo, feriado, 24 horas por dia, equivalente a $1.000 por hora, com o Banco Master do Vorcaro, aí, de repente, a Globo acabou virando a golpista. Então é isso que a gente está vendo hoje aqui. A Globo, que era até há pouco tempo defendida com unhas e dentes por boa parte dos petistas, dos lulistas, né? Existe até uma subdivisão, né? Você tem esquerda, você tem o petismo e você tem o lulismo. Cada um é mais radical do que o outro. A esquerda lá, você nem... tem até coisas boas, mas vai descendo ali pro petismo e pro lulismo, você não acha mais nada de bom. É fanatismo puro, né? Mesma coisa do Wide, aquele documentário sobre o Osho. Fanatismo puro e simples, Jim Jones. Enfim, quando você mostra esse tipo de coisa, agora a Globo é golpista. Agora a Globo é golpista, né? A gente vai falar da esquerda já. Aí, pra trazer aqui alguns exemplos, né, da preocupação da Globo, você vê, ó, Miriam Leitão volta de novo a falar do Supremo. Ela quer defender o Código de Conduta, diz que a democracia a gente está em risco, que é exatamente o que o Feltrin fala. No ataque ao Banco Central, o país corre risco. No caso Master, não houve só desequilíbrio entre ativos e passivo, houve crime. Isso torna mais graves as pressões políticas e jurídicas. Eita, pressão jurídica? De quem, rapaz? A Renato diz, né? Quando essas instituições se alinham, fica evidente. Apoiam o governo, blindam o Banco Central e, com a Globo e a Faria Lima, preservam o oligopólio bancário que vive de esmagar as famílias com juros abusivos. Daqui a pouco vão dizer que o Paquito é bolsonarista. E tá todo mundo contra o Paquito, né? O Paquito conseguiu colocar todo mundo contra ele, tirando o Pedro Toffoli e o Dom Pedro III. Mas tá todo mundo contra ele. Globo, Faria Lima, a imprensa, a ele vira bolsonarista. E o Merval tá ali, ó. Limites para erros. Se os cidadãos perderem a confiança nos ministros do Supremo, a democracia estará em dificuldades. A credibilidade já fica arranhada, já ficará arranhada no caso da Operação Lava Jato. Eu me pergunto, né? Tirando os lulistas, quem ainda tem confiança nos ministros? Eu acho que nem o Centrão tem, gente. Eu acho que nem o eleitor de centro no Brasil tem. Ninguém tem. Eles mandam pela força, não pela legitimidade. Aí o Vinícius diz, né? Meu caro Merval, faz alguns bons anos, uma parcela gigantesca da sociedade perdeu a confiança nos ministros. Espantosamente, a Globo só descobriu agora a várzea que tornou o Supremo. O tempo dirá porque vocês pularam magicamente do barco. Mas que bom que pularam, né? Eu, pelo menos, quero acreditar que pularam, por mais que eu acho que não. Acho que é mais um aviso, uma chamada. Aí, como o Feltrin falou, né? Você tem níveis na esquerda. Os mais loucos a os totalmente insanos. Normal não tem um, mas enfim. Breno Altman alerta a militância de esquerda. Nem o governo Lula, nem o PT saíram em defesa de Dom Pedro III para vocês estarem saindo. Porque isso foi o que se tornou o PT. O petismo, o lulopetismo hoje é um movimento totalmente sem agenda. A única agenda do lulopetismo é a perseguição pura e simples ao que eles chamam de bolsonarismo. Eles vivem disso. Tortura, perseguição. É o que se tornou. Então, como Dom Pedro III é a figura, aí vira herói. E o Vinícius diz, ó, lembrando que não foi pelos bons motivos que o PT largou o magistrado. Mas por quê?
Dom Pedro se tornou absurdamente poderoso, não é petista nem tutelado por Lula. Aliás, pode ser uma poderosa ferramenta do Centrão. Logo, Dom Pedro III é perigoso para o PT, que só o aplaudiu enquanto perseguia Bolsonaro. O alerta do Breno Altman foi feito através de um tweet, que é esse tweet aqui, ó. O pessoal que está na defesa incondicional do ministro já se deu conta de que Lula e seus ministros estão calados sobre o tema? E que tampouco a direção do PT se manifestou? Será que a prudência da liderança petista não deveria servir de orientação? Não, porque a base vocês emburreceram. Vocês imbecilizaram tantos petistas que eles não conseguem nem mais raciocinar. Se tá perseguindo o bolsonarismo, tem que defender. Isso é o retrato da esquerda que você criou, Breno Altman. Você, amiguinho do Dirceu, foi o que você e Dirceu criaram. Isso daqui é o retrato do seu trabalho pífio. Vocês são fracassados. Vocês destruíram a esquerda brasileira. Tem que falar assim, que é pra ficar algo nervoso. Aí, a lacradora da Folha de São Paulo, a nossa gloriosa amiga do Deltan Dallagnol, que o pessoal tanto tenta empurrar a goela abaixo da direita, Lígia Maria, vem tentar falar obviedades e mentir como sempre. Esse texto aqui eu só trouxe para mostrar para vocês a safadeza dessa galera. Imprensa sob ataque, democracia em erosão. Vou logo pro texto, vou nem ler o subtítulo. Olha como ela começa. A hostilidade ao jornalismo comum no bolsonarismo foi criada pelo PT. Vem cá, Lígia Maria. Que hostilidade ao jornalismo é essa? Quem é que chama jornalistas de blogueiros? São os bolsonaristas ou é você e os vagabundos dos seus colegas? Porque você é hostil agora. Quem é que destrata? Quem é que criminaliza pessoas? Quem é que mente? Quem é que abafa a Vaza-Toga? Quem é que não deu uma palavra sobre a Vaza-Toga quando o Agape e a Oliveira comentaram? Foi a Globo, não foi? Foram seus colegas. E por sinal, a Malu Gaspar, que você se propõe defender, chamou David Agape e Oliveira de golpistas. Eles teriam publicado a sua própria Vaza-Jato golpista. Então assim, hostil são os vagabundos e são seus amigos. Esses são os hostis. Aí você pode colocar o PT. Porque assim, quem quer respeito tem que respeitar. A classe jornalística, o governo Bolsonaro nem tinha assumido. Primeiro tudo aquelas fake news. Não, vamos voltar antes. Vamos relembrar algumas coisas. Lembra daquele processo na questão da Preta Gil por racismo? Que o CQC fez a entrevista com Bolsonaro e eles editaram. Eles pegaram a resposta de Bolsonaro para uma coisa e colocaram numa pergunta da Preta Gil para dar a entender que ele era racista. Vocês lembram disso? Isso é jornalismo? Isso é jornalismo? Quando a Patrícia Campos Mello inventa aquela história dos disparos em massa, que nem o Supremo... Tem comentário do Barroso, matéria do Conjufa, um cara que não tinha lastro naquilo ali. Quando o jornalismo que você tanto gosta, Lígia Maria, a queridinha do Deltan Dallagnol, veio lá falar que, olha, Patrícia Campos Mello, 1.447 anúncios do Terça Livre, R$ 4,28. Querendo vender isso como o quê? Lavagem de dinheiro, com amplo apoio do antagonista e do Felipe Moura Brasil na época. Esse é o jornalismo. Mas não pode ser hostil, não pode reclamar. A gente tem que baixar a cabeça para vocês. Aí vai, né? Criada pelo PT. Basta lembrar do Manifesto pela Liberdade de Imprensa, assinado por cerca de 1.000 jornalistas e juristas em 2010, após ataques de Lula a veículos de comunicação. Os núcleos da militância em ambientes virtuais, né, os MAVs, da lista negra de jornalistas, publicada no site do PT em 2014, das ofensas às jornalistas Miriam Leitão e Andresa Matais. Pois é. E o que é que o bolsonarismo fez? Por que tu não lista aí, em caso concreto? Agora a Malu Gaspar. Ela fala que a Malu Gaspar revelou, né? E aí, como ministro e o Banco Central negaram que a Malu Gaspar disse, né, que não teria tido interferência, acusam o texto de Malu Gaspar de fake news e exigem que ela apresente provas. Trata-se de ignorância abissal sobre o método jornalístico. A imprensa precisa de fontes anônimas para cumprir sua função, o escrutínio do poder público. Não à toa, a Constituição garante esse anonimato. Pois é, agora quando teus amiguinhos jornalistas foram perseguir, né, pessoas comuns, perfis anônimos, né, no Twitter, onde é que a senhora estava? Onde é que a senhora estava, Lígia Maria? A tropa do Deltan estava defendendo a CPI das fake news. É isso que eles estavam fazendo na época. A aproximação da verdade no jornalismo é processual intersubjetiva. A partir da publicação de um caso por um veículo, a informação entra no espaço público, é testada, tensionada, aprofundada ou refutada por outros atores jornalísticos e jurídicos.
Até o Supremo finge não entender tal método. Afinal, o inquérito das fake news foi aberto de ofício pelo Toffoli a considerar que uma matéria da Cruzoé que eu citava era ofensiva. Se a mais alta corte do país e os dois principais espectros da política nacional aviltam a atividade jornalística, não, quem aviltam são os próprios jornalistas. Vocês não são jornalistas, vocês são propagandistas. Agora que estão resolvendo reclamar de alguma coisa. Por ignorância ou má fé, a democracia está em erosão. É papel da imprensa e das forças ao centro de agir para explicar esse ocaso e assim contê-lo. O centro pode resolver. Tu vê, pô, não dá. Eu tento não ser um radical bolsonarista, mas não tem como. Eu acabo sendo um radical bolsonarista. A Oliveira, eu nem acho que ele viu essa matéria da Lígia Maria, mas a resposta dele cabe perfeitamente. Porque tiveram as pessoas que... Teve o Henrique Asteta, do Market Makers, falando temos que dar o prêmio de mulher do ano pra Malu Gaspar, pela matéria que ela fez. Aí o pessoal começou a marcar, não, tem que dar pro Ágape, tem que dar pro Vieira, da Vaza Toga, foi muito mais importante, foi um trabalho muito melhor. E aí ele até compartilha falando, não faço questão, obrigado por lembrarem de mim, só lembrando que a Malu Gaspar nos chamou de golpistas, né, por revelar a Vaza Toga. Parte 2 e 3. E aí ele coloca, ó, sempre que vi um jornalista pedindo para os colegas não criticarem jornalistas, traduza o pedido para não critiquem jornalistas progressistas. Xingar jornalistas conservadores e liberais de golpistas de graça sempre está liberado. Sentiu, né? Sentiu que a galera chama de golpista. Ele tá ali o gráfico, ó. Autodeclaração de jornalistas, 81% de esquerda, 11% não sabe e um mínimo ali sendo de direita. Aí quando você olha os brasileiros em geral, 45% se classificam de direita, 21% de esquerda, 14% não sabe e 20% de centro. Esse que é o problema, a classe jornalística não respeita a maioria. E doações de professores universitários para partidos, 70% para a esquerda. E o Brown diz, né, estes mesmos jornalistas chamam de blogueiros e não faz parte da sua turminha. Pois é, Brown, tá ligado, tá alinhado, 100% alinhado. E vamos lá. Vamos agora nos aprofundar, né? Diante desse caos, dentro dessa sociedade aí que a gente não consegue encontrar representação na mídia, na imprensa. Onde a direita bolsonarista consegue encontrar algum tipo de representação? É difícil, né? A gente olha para a elite nacional e você olha para um lado, olha para o outro e fala, cara, para onde vai? Para onde nós vamos? Dias atrás, antes do Natal, eu tinha visto esse tweet. Esse tweet aqui me pegou, porque tinha várias coisas para comentar na época. Eu falei, cara, isso aqui abre uma discussão muito boa. Porque, mais uma vez, a Febraban abre o bico para se intrometer em algum assunto. Mas a Febraban só se move para dar sustentação ao regime. A Federação dos Bancos só se move para dar sustentação ao regime. E a gente está agora, de 2026, vamos eleger o Flávio Bolsonaro, o governo dele vai começar. E aí? Como é que a gente vai conseguir resolver o Brasil? Com quem dá, quem não dá para conversar? Dá para conversar com todos? Às vezes até dá. Mas, tomando algumas precauções, quais? Chegaremos lá. E aí, quando eu vi isso, eu falei, cara, acontece tanta coisa com a Febraban. Eu acho que dá para mostrar para as pessoas, né? Como o setor financeiro e o que virou a elite nacional. Assim, a gente precisa realmente entender que isso não é esse grupo, possivelmente, ele é muito mais perigoso e muito mais maléfico do que o próprio PT. O PT vai passando aí, o PT depende de números para fazer algumas coisas, mas quem tem o poder mesmo da caneta hoje é o judiciário. O poder do PT é o poder do legislativo, tem que ter números. E, quando não é o judiciário, é o poder financeiro. Esse manda demais. Aí falando ainda, né, ali ó, Febraban confirma a reunião com o Dom Pedro III, disse que foi sobre Lei Magnitsky, entrou para passar pano. Né? E aí, o Arthur compartilhou isso aqui ontem, né? Toffoli diz que diretor e Banco Central não são investigados no caso Master e defende urgência de acariação. E o Arthur fala assim, ó, o Brasil virou uma terra sem lei. Agora, acreditar que a Febraban, que tinha na presidência da CNF, a Confederação Nacional Financeira, algo assim, né? O Rodrigo Maia é uma instituição técnica e apolítica, é uma piada. Porque a Febraban divulgou uma nota em apoio ao Banco Central. Depois o Maia foi pro BTG, segundo notícias, né? Que não está confirmado até hoje, mas saiu notícia de possível ida pro BTG. Outra piada no Brasil é acreditar que o funcionário público tem fé pública, logo onde as instituições foram capturadas por cartéis. O que vemos é um conflito dentro da aliança juristocracia-rentismo que domina o país. É um conflito de poder. Não sei quem será ganhador, mas o perdedor será o Brasil. Esse ponto aí é certo, né? O Brasil e o povo brasileiro.
Aí eu queria comentar sobre isso de um tempo. E ontem eu me deparei com um tweet que eu falei, cara, eu não vou nem pirraçar demais. Só um pouquinho pra não deixar passar, né? Mas eu fiquei assim de cara, né? Para Flávio Bolsonaro planificar sua candidatura e pavimentar o caminho ao Planalto, além da Faria Lima, ele precisa sentar urgentemente com a BlackRock. Sentar, a gente fica assim já. Eu já fico assim, né? Sentar. E além de sentar, tem que traçar estratégias e firmar acordo. Eu fico assim, vai firmar acordo com a BlackRock. O movimento, inclusive, aproximará do Salão Oval da Casa Branca. Eu entendo, porque a BlackRock tava vendo aí, por exemplo, lá no canal do Panamá, comprar algumas coisas, de Porto também, porque os Estados Unidos preferem que alguns ativos sejam de propriedade da BlackRock do que de ser de propriedade da China. É isso aí que está sendo proposto, né? BlackRock, Vanguard, State Street. Eu fico de cara assim, ó. Quem tá falando isso? E ele diz que é uma análise, né? Ele diz, ó, não se trata de minha visão pessoal, julgamento moral do que é bom ou ruim, certo ou errado. Estou apenas realizando um apontamento claro da organização dos poderes atuais e o caminho possível para não rachar a base de apoio. Eu fiquei assim, na base de apoio, mas beleza. Aí eu fiquei pensando, né? Esse filho de Deus aqui, o grande PH Vox, esse maluco, me acusa de receber dinheiro, me acusa de ser bandido, me acusa de ser duguinista, comunista, infiltrado, desinformação do aparato russo. Eu sou tudo de ruim nesse mundo, eu sou Satanás encarnado. Agora, tu já imaginou se eu falasse isso? A gente tem que sentar com a BlackRock pra negociar. Eu tava morto. Ele é a turma dele. Fiquei de cara, viu? Que loucura. Aí ele fala assim, ó. Ele não conseguiu. Houve visitas em 2017, principalmente a grupos ligados aos Rockefeller. Inclusive, o Paulo Guedes se aproximou depois destas sinalizações para o mercado externo. O Ale Costa tem detalhes sobre isso, né? Ele está respondendo um comentário do Henrique. Pô, Paulo, como o Jair conseguiu ascender sem isso há 8 anos? Eu não acho que Bolsonaro ascendeu por conta desse aceno. Eu não acho que foi por conta disso. Eu acho que Bolsonaro ascendeu por um fenômeno popular. Eu acho que, na verdade, eu já falei isso para vocês, hoje, quando eu olho para trás para o governo Bolsonaro, hoje eu tenho cada vez mais uma visão crítica à equipe econômica. Não no sentido que, tudo que fez foi ruim, tudo que fez foi ruim. Pelo amor de Deus, né? Eu não sou maluco de não saber diferenciar as coisas. Mas eu consigo hoje ver claramente, eu que acompanhei a eleição, que a campanha de Bolsonaro, né, o político Bolsonaro, ele foi alvo de uma tentativa de tutela desde o princípio. Quando viram que a candidatura era para valer, era séria, com chances de vitória, começaram a se aproximar e começaram a tentar dar direcionamentos. Tem um episódio bem clássico que é o seguinte: Bolsonaro deu uma entrevista para Mariana Godoy, acho que na Rede TV na época. E aí Bolsonaro foi questionado sobre o tripé macroeconômico e meio que ele não sabia responder. Foi um caos na época. E aí, em resposta a isso, a equipe que o cercava de assessoria, na época até os patatistas, publicou uma nota defendendo a autonomia do Banco Central para acalmar o mercado. E tinha uma cobrança constante se Bolsonaro ia virar liberal ou não. E Bolsonaro, não, tô aprendendo que ia virar liberal, que Bolsonaro nunca foi um liberal propriamente dito. Mas enfim, não vou ficar aqui na pirraça nem nada. E de boa, gente, conversar. Você aqui bem de boa, PH Vox. Conversar é conversar. Agora tem conversas e conversas. E a forma como essas conversas se dão, o timing, a preparação para uma conversa dessa. E o ponto central é o seguinte: você não tem como sentar na mesa com a BlackRock se você não tem um plano. Você não tem como sentar para conversar estratégias com a BlackRock se nem você mesmo tem uma estratégia. Como é que você vai firmar um acordo se você não sabe nem o que você quer fazer da vida? E convenhamos, né? A gente ainda tá num ponto, e eu garanto para vocês que nós ainda estamos nesse ponto, que a direita carece realmente de uma direção. Só para mostrar, inclusive, do que ele trata, você vê, e é um padrão na história do Brasil. É um padrão. Lula foi lá em 89, Collor foi lá também, né? O Itamar Franco, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, todo mundo bateu na porta do Council of the Americas. Eles chamam lá, né? Quando o cara tem a capacidade de ser eleito, eles chamam para conversa. Não sei se aqui foi lá no Astolfo História, Waldorf História, que é o pré lá que fica, né? Enfim. Mas foi em 2017. Tá ali, ó. Council of the Americas, que é o grupo ligado lá aos Rockefeller. Mas vamos lá. Agora em dezembro, tem sido essa matéria. Flávio Bolsonaro promete anunciar ministros durante a campanha para acalmar o mercado. Se é para acalmar o mercado ou não, eu espero que não seja para acalmar o mercado. Eu espero que a campanha não seja feita, né, para fazer amizade com a Faria Lima. Eu
Eu espero que, assim, que as decisões da candidatura do Flávio sejam tomadas para consertar o país. Consertar o país, cara. A gente vai anunciar ministro. Por quê? Porque a gente precisa ter ministro. Precisa ter ministro. E se você conseguir anunciar ministro durante a campanha, é sinal que você, desde já tá pensando, cara, qual o perfil de pessoa que você quer. E esse perfil, obviamente, ele vai estar relacionado, né, a um plano, uma postura, a algum tipo de ideias, diretrizes, né, princípios, norteadores. E isso eu acho muito importante. Eu realmente acho que a turma tem que pensar nisso para valer. E tá ali, né? Flávio Bolsonaro tem prometido nas conversas reservadas anunciar parte de seu ministério ainda durante a campanha. Ele disse que dará atenção especial à não da área econômica. Espero que sim. Espero que ele dê atenção muito mais à economia. E o nome seja só uma consequência. O objetivo é reduzir desconfianças sobre a seriedade e viabilidade de sua candidatura. Outra área que pode ter anúncio antecipado é a da segurança. Dias atrás também, isso eu queria comentar em vídeo, o Temer apareceu falando o seguinte, né? Temer sugere que disputa presidencial seja entre programas de governo. O Temer falando isso daqui, dá pra levar a sério? Dá pra levar a sério programas de governo assim, o PT do Temer? Você prefere um Bolsonaro sem plano nenhum, chegando na cara e na coragem, ou o Temer com um plano, o PT com um plano? Agora, gente, não é porque eu prefiro um Bolsonaro sem plano nenhum, a gente não precisa ter um plano, né? E realmente, sim, a gente tá ainda num ponto que o cara vem com uma provocação como essa, que é o Temer, né? No meu governo havia um programa que era Ponte para o Futuro. Ou seja, bom ou mal, pra mim é mal, é um plano. É um projeto. As ideias que são, né, principais, balizadoras, para onde nós vamos, para onde a gente vai deixar de ir. E aí, como a gente está discutindo exatamente, principalmente essa questão econômica, a gente começa ali falando da FEBRABAN, Federação dos Bancos, vamos falar de um banqueiro? Pois bem, o Marcos Troio, banqueiro, trabalhou no governo Bolsonaro a convite do Guedes. Ele presidiu o Banco do BRICS, e foi indicado por Bolsonaro para ocupar esse cargo até 2023 e por pressão deixou o cargo dando lugar a Dilma. Pela lógica, ele vai de qualquer um do campo da direita contra o PT. Mas olhem como os entrevistadores são safadinhos e tentam enquadrar o bolsonarismo e como ele sai, né, da armadilha. Dentro do contexto da conversa, quando ele diz o bolsonarismo não existe, ele está correto, porque o bolsonarismo não é uma doutrina estruturada, não é uma ideologia. Não tem nenhum plano, assim, propriamente, para falar, cara, essas são as nossas ideias. Então é difícil você tentar caracterizar alguma coisa. Mas mesmo assim, vamos aqui ouvir a resposta do Marcos. Vamos acelerar. Vai ser um ano muito, muito difícil, com muita, para usar um termo que não faz muito sentido, muita polarização. Eu acho que foi incrível ter você no governo, Paulo, técnicos assim da mais alta qualidade. Mas ao mesmo tempo, toda essa credibilidade, esse know-how de vocês, não emprestaram um certo verniz de normalidade ao bolsonarismo? Eu acho que o bolsonarismo não existe, não consigo existir. A não ser que você utiliza o termo que você utiliza, sabe, de afeição a uma determinada pessoa. Não me parece. Eu sou sociólogo, né? Eu não consigo entender. Eu sei o que é liberalismo econômico. Eu sei o que é liberalismo também não? O que é liberalismo? Um culto, ou talvez uma rede de afeição à figura de um político brasileiro. Eu acho que isso existe. Agora, como um corpo doutrinário próprio, eu acho que não existe. Então, por exemplo, o que eu tenho aqui no meu menu degustação? Eu tenho menor presença do Estado na economia. Eu governo mais barato para a sociedade financiar. Menor carga tributária como percentual do PIB. Maior investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação com percentual do PIB. Livre iniciativa é que é a grande geradora de prosperidade econômica. A democracia representativa. O direito de você ter a sua opinião e eu ter a minha. Então, esse daqui é o meu script. Você entende o contexto que ele fala que ele não entende nem lulismo, nem bolsonarismo como movimentos, ideologias, né? Ele meio que não vê. Porque ele tá falando assim, cara, falta ideias estruturadas. Porque até na hora de colocar essas ideias, elas não estão em nenhum papel, né? Convenhamos. Mas vamos continuar. Então, se você perguntar, se você tem candidatos, mesmo em 2026, que vão estar mais próximos, né, desse conjunto de diretrizes, eu estou com esses candidatos aqui. Né? Mas um eventual sobrenome Bolsonaro, para tirar o bolsonarismo, alguém da família, você acha que representa essa cartilha com a qual você compactua? Então, você sabe que outro dia eu estava lendo uma história muito legal, que é o seguinte, que Deixa eu mostrar. Uma revista americana colocou a seguinte situação para os seus leitores, né? Então, por exemplo, vamos supor que você esteja num barco e o barco naufragou, você está numa ilha deserta, que livro você gostaria de ter com você? Né? A grande maioria respondeu que gostaria de ter a Bíblia. Algumas pessoas responderam assim, clássicos da literatura universal, né? Don Quixote, né? Irmãos Karamazov, Guerra e Patrão. Você tinha esse tipo de livro. Aí teve um sujeito que respondeu que o livro que ele gostaria de ter com ele era, né, naufragou o livro, ele está numa ilha deserta, que ele tem um livro chamado Como Construir Barcos em 10 Lições Sem Mestre. Então, Gênio. Na minha opinião, o principal objetivo, né,
para o Brasil melhorar a educação, melhorar a saúde, ter mais governança, né, melhorar as relações entre sociedade e governo, é impingir uma derrota ao PT. Que já deu, né? Então, assim, isso me incomoda um pouco. Ele deu uma resposta evasiva, não fala mal de ninguém nem nada. Ele fala, não, eu estou aqui, ele dá o lista, ele está mais à direita. Ele vai estar do lado de qualquer um contra o PT. Mas o cara pergunta, se tiver um candidato, você acha que o candidato Bolsonaro representa esses valores e tudo mais? E, gente, isso me incomoda demais. Porque, assim, não é o fato, assim, se você é direita, você tem que apoiar o Bolsonaro. Poxa, bicho, você teve oportunidade. Tu sentou no banco do BRICS. Tu pode fazer, né, parte de um governo. E tu não consegue sustentar sua opinião, às vezes desmentir. Então, assim, eu fico me perguntando, de que adianta você trazer essas pessoas pra perto? Essas pessoas têm nojo de você. Quando você tá com a cara a tapa, sabe, elas não abrem a boca. Pra nada. Porque toda a equipe econômica do governo Bolsonaro, sem exceção, de A a Z, com uma única exceção, na verdade, o Adolfo Saxida. Com exceção do Adolfo Saxida, ninguém da alta cúpula da equipe econômica abre a boca pra nada. Bolsonaro torturado, perseguido, ninguém abre a boca pra nada. Paulo Guedes foi o ministro da economia mais poderoso que o país já viu nas últimas décadas, porque acumulou vários ministérios debaixo da gestão dele. Ele não teve a coragem de abrir a boca pra defender Bolsonaro. E pra mim, se você permite, pra mim, não abrir a boca em relação a Bolsonaro, ao que tá acontecendo, pra mim não dá. Aí é a minha opinião, sabe? Pra mim, não dá. Pra mim não dá. Se pra você dá, é pra você dar. Mas pra mim não dá. A minha coisa é respeito pela oportunidade que você teve. E depois disso que diz, né? Ele não tá dizendo que não há eleitores, afetos, ou um fenômeno social real ligado a Bolsonaro. Isso existe. O que ele está negando é a existência de um bolsonarismo como corpo doutrinário coerente, os clássicos ismos, né? Bolsonarismo, lulismo, liberalismo, socialismo. Como sociólogo, ele opera no registro conceitual. Ideologias pressupõem sistema, princípios organizadores, coerência interna e capacidade de sobreviver ao líder, né? Bolsonaro não está morto. Então, no sentido técnico, ele está correto ao dizer que o chamado bolsonarismo não existe. O movimento não existe como doutrina estruturada, mas como vínculo, identificação simbólica e também rejeição ao PT, establishment, mídia e elites. Por isso ele aproxima o bolsonarismo de lulismo não como ideologias, mas como redes de afeição política. E depois a Tsuko vai comentar aí sobre as pegadinhas que os entrevistadores, né, colocam aí para tentar falar, o bolsonarismo não presta, tudo mais, não tá cedendo o seu capital técnico, você, o Guedes, lá para mostrar que o Bolsonaro é um bando de radicais. Em junho de 2025, nós estávamos comentando sobre algo que tem tudo a ver com o momento atual, né? Essa crise, essa erosão democrática. Quando você pega lá o Atlas de junho, tem um capítulo inteiro chamado O Prelúdio da Sétima República. Porque a Sexta República, esta, já deu. Fracassou. Precisa de um novo pacto social. E aí, o segundo subtema se chama Existe um Outro Caminho. A gente começava esse tema mostrando que, bicho, em outros países aí, a coisa vem mudando. A forma como se encara, né? Não sei qual a tradução de approach para português. Nossa, tem umas palavras que hoje em dia tá tão mais fácil usando em inglês. Enfim, né? Como você enxerga algumas coisas, tá mudando. Eu falo bastante sobre a questão do Trump nos Estados Unidos. E aí nesse tema a gente ia falando várias coisas e tudo mais. E aí por que eu tô falando isso? Porque uma das notícias que a gente comentava na época era quem? O Marcos Troio. Cara que não tem coragem, velho, de chegar e falar, cara, o Flávio Bolsonaro representa muita coisa do que eu acredito. Foi no governo do pai dele que eu tive a oportunidade. Eu tô falando que eu defendo o Estado com menos imposto. Foi lá onde a gente baixou imposto. Foi lá onde a gente fez isso, fez aquilo outro. E defender, velho. Tu fez parte, tu não tem coragem de defender. Aí tu vê onde é que tá o Marcos, né? Ex-presidente do Banco dos BRICS entregará o board do LEAD, do Dória. Tinha saído na mesma época, né? Na verdade, meses atrás. Marcos Troio, economista, cientista político e membro do Conselho do Futuro Global do Fórum Econômico Mundial. Olha lá ele, que é a página oficial em inglês e aqui em português. Membro da turma do Klaus Schwab. E aí? Aí quando fala, não, o governo Bolsonaro tem que ser as aproximações aqui, ó. Aqui é no Fórum Econômico Mundial. Foi lá, beija a mão do Klaus Schwab, aqui é o Montezano. Saiu notícia aí dizendo que o Flávio tava até olhando. Espero que, pelo amor de Deus, o Flávio não traga o Montezano pra perto. Não faça isso, Flávio. Marcos Troio. Olha lá. Essa turma aqui, meu Deus do céu. Montezano foi ganhar dinheiro com agenda verde, crédito de carbono. Inclusive avançou com essa agenda no BNDES, quando ficou na frente, nada de abrir a caixa preta.
Enfim, e aí comentamos aqui coisas na época e tudo mais, ó. E você vê, Bolsonaro não tá nessa foto porque Bolsonaro desistiu de ir, ó. Bolsonaro desiste de ir ao Fórum Econômico Mundial em Davos. Pelo terceiro ano consecutivo, Bolsonaro não vai. Então eu consigo olhar e saber diferenciar, cara, o que é Bolsonaro e o que é a equipe econômica. Eu consigo saber, olhar pro governo Bolsonaro e saber, pô, teve equipe econômica, teve seus acertos, teve seus erros, né? Tiveram os lavajatistas, teve o Centrão, teve os militares, teve a ala ideológica. E o Bolsonaro tentando, né, colocar as coisas minimamente juntas. E aí que vem lá o questionamento aí. Vai sentar com a BlackRock? Beleza. É pra discutir o quê? E a estratégia? Qual o plano? Pode perguntar qual é o plano? Aí, dias atrás, o Cauã tinha postado ali uma imagem que choca a direita, né? Porque tá a Margaret Thatcher, o Reagan e o... Oh, meu Deus do céu. Caruto lá da Inglaterra, da guerra. Nossa senhora, velho. Agora me fugiu o nome. Meu Deus do céu, velho. Me fugiu por completo. Sabe o que eu tô falando, né? O cara lá que na Inglaterra, na Segunda Guerra. Meu Deus do céu, velho. Enfim. Me faltou por completo o nome dessa figura. Aí o cara fala assim, ó. Um conservador de verdade não pode admirar essas três figuras que representaram um enorme desserviço ao conservadorismo mundial. Eles destruíram todo o nosso projeto em nome de uma agenda que buscou nos aniquilar. O processo de destruição do Estado brasileiro, eu tenho uns números para mostrar para vocês, uns gráficos, se deu muito por conta da adoção de algumas agendas, como o Consenso de Washington. Na era Reagan. O cara tá na ponta da língua, eu não tô conseguindo lembrar o nome do gordinho. Churchill, nossa senhora! Quase que não saía. A Margaret Thatcher vai na mesma linha. A gente, quando fizemos um dossiê sobre os Rothschild na época, tanto no Brasil quanto na Inglaterra, vai lá ver o que a Thatcher promoveu, junto com os Rothschild. Mas a turma da direita pensa, não, é de direita, ó, falou mal do PT, do socialismo, vou apoiar. Calma, que não é bem assim. Aí, o Vitor compartilha aqui um vídeo do Olavo falando o seguinte: as discussões internas da direita nacional são pautadas pela mídia de esquerda. O que é que mudou? Olavo fez esse comentário também, né? Falou que precisamos de uma militância bolsonarista. E o que foi feito desde então, ao passar desses anos? Ou seja, nós nem começamos a fazer o trabalho. Tudo que nós fizemos foi eleger pessoas. As pessoas são carreiristas. Você nem imagina a baixeza de nível desse pessoal. Esteve aqui um deputado, eu não posso dizer o nome, aliás, eu nem lembro o nome do desgraçado. Ele chegou aqui e estava mostrando o contra-cheque dele, se gabando que agora ele podia alugar um Mustang para vir de Washington para cá. Foi isso que nós elegemos. Nós elegemos gente assim, né? Você vai achar que o Alexandre Fruta, o Lobão, o Rodrigo Cocô, o Marco Antônio Vil são capazes de criar um movimento cultural direitista? Vocês estão brincando comigo? Esse pessoal não é nem capaz de ler as coisas, meu Deus do céu. Eles falam, por exemplo, eles pegam 2 ou 3 argumentos anticomunistas, não pode ser marxista, porque eles não conhecem marxismo, eles pegam a ideia geral de comunismo e criticam, coisa que qualquer radialista pode fazer, qualquer aluno de ginásio pode fazer. Essa argumentação comunista rasa, isso aí não é um movimento intelectual e não é um movimento político de direita. Quando você vê, por exemplo, as obras de Lenin gastou 80% da vida dele formando o movimento, meu Deus do céu. E só foi entrar vamos dizer, na ação direta para tomar do poder no fim da coisa, no fim da existência. Ele tinha mais 3 anos de vida, parece. E você vai ver que ao longo, por exemplo, estudo da vida de Trotsky ou do próprio Stalin, você vai ver a preocupação que eles tinham, vamos dizer, com a unidade e força do movimento. O que importa é o movimento e não eleger pessoas. Deu para entender? Então, como nós não chegamos a esse nível de ter um movimento, as pessoas que nós elegemos são completamente caóticas. Elas não têm unidade de propósito, elas não sabem o que estão fazendo lá. Tanto que a primeira semana, os que foram eleitos, a primeira semana foi lá vender o Brasil para a China. Isso é a direita. E mais ainda, nós temos este preconceito que, aliás, é fomentado pela mídia. Outro dia eu escrevi: as discussões internas da direita nacional são todas pautadas pela mídia de esquerda. Vocês lembram da viagem dos deputados de direita eleitos em 2018? Logo no início de 2019, indo para a China. Vocês lembram disso? Assim, gente, a gente tá elegendo pessoas para fazer o quê? Pode sentar com a BlackRock, não tem problema. Pô, às vezes tiver alguma coisa que, sei lá, tá na mão da China. Você, ô BlackRock, compra aí. Melhor tu na tua mão do que da China. Porque, pelo menos na tua mão, o Trump vai ficar feliz com a gente. Pronto, beleza, senta aí com a BlackRock. Mas o quê? O que é que vai comprar? Vai fazer o quê? Vai ajudar como?
Até agora, gente. Já estamos em 2027. Isso é um assunto que não avança, né? E eu Olavo Dias, pai, não espere aí sair a solução da cabeça de algumas pessoas que estão até hoje aí de temosas. Ele fala que muitas vezes a direita, né, se baseia para formar suas discussões com base nas matérias da mídia de esquerda. Aí vamos trazer alguns exemplos. A parte econômica me fascina. Josias Teófilo colocou ali uma notícia de 2001. O emprego será entidade falida, disse Olavo em 2001. Essa fala aí, ela envelheceu muito bem, porque olha as relações de trabalho hoje. Hoje realmente tem muito emprego que é até difícil de você ter carteira assinada. Emprego de entrega mesmo, é até difícil você ter carteira assinada. Porque não é mais a empresa que tem a sua própria entrega e vai lá. Porque você lembra como era antigamente? Vamos lá em Feira de Santana, é o seguinte, tinha pizzaria. E aí o cara rodava de moto igual a doido, alucinado. Tinha que conhecer a cidade, que não tinha GPS, não tinha nada. Aí tu ligava na pizzaria e passava um motoboy e entregava a pizza pra tu. Ou tinha alguns que ficavam em frente naquela pizzaria porque ele sabia que aquela pizzaria de noite ia dar fazer um dinheiro. E não tinha contrato nenhum. Hoje em dia tem o iFood, que aí até o veículo que tá mais próximo do restaurante vai despejando pedido pra um lado e pro outro, a coisa vai. Mas e aí? As relações de trabalho realmente mudaram. Hoje tem muita gente que estuda TI, mora no Brasil, mas trabalha por empresa nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Eu tinha um amigo que estava trabalhando por empresa na Alemanha, depois ele foi para a Alemanha. Não quis ficar de home office no Brasil o tempo todo. Assim, e aí? Eu não trouxe essa notícia só para falar sobre isso, né? Os debates que a gente tem que se debruçar. Mas uma pergunta e uma resposta do Olavo. O jornal Pioneiro, que já apareceu em vários dos nossos dossiês históricos, é o Jornal do Sul do Brasil, perguntava para o Olavo. O país está voltando o seu foco às exportações. O que é que você acha isso, Olavo? Eu sou um sujeito definitivamente protecionista. Eita, rapaz. Olavo defendendo tarifas. Você já pensou? E aí, quando eu falo algumas coisas, o PH Vox, que fala pra sentar com a BlackRock, me chama de duguinista, comunista, caçabista, amigo do Aldo Rebelo, vagabundo, safado, duguinista, recebe dinheiro da Rússia. Eu sou tudo que não presta. Olha agora o Olavo. Rapaz, velho. Xinga agora o Olavo, vá, PH Vox. Xingue ele, vai. Xingue ele como você me difama. O comércio interno é entre empresas e o externo é entre estados. É aí onde mora o perigo. Devemos entrar em pontos de venda onde temos mais condições de conquistar espaço com apoio do Estado. Veja os Estados Unidos como usam barreiras protecionistas. Temos que ter as nossas. Se eles abolirem as deles, nós abolimos as nossas. O Brasil foi forçado a abandonar as barreiras tarifárias para derrubar o Barão de Mauá. Lá atrás, a pedido dos Rothschild. 24 anos depois está aí o Trump com as tarifas dele. É um assunto, eu coloquei isso aqui, não é porque isso aqui tem que fazer parte do plano da direita, mas é para ilustrar, gente, como não existe discussão, como a direita fica presa em alguns dogmas, em algumas discussões da mídia de esquerda que o Olavo falava. Não precisa ser de esquerda, liberal, de centro, etc. Aí vamos trazer alguns exemplos. O Olavo fala, a tese do Olavo ela é bem concisa, ele já falou em uma postagem, já trouxe em vídeos anteriores. O Olavo defende o seguinte, dentro do país, o Estado tem que trabalhar ao máximo para garantir que dentro do país tem livre comércio. Dentro do país. Não tem barreira, não tem oligarquia, não tem monopólio, não tem safadeza regulatória para privilegiar os amigos do rei. Dentro do país realmente tem que rolar. E o governo tem que garantir que o pequeno pode concorrer sem o grandão passar a perna. É papel do governo garantir isso. E aí para fora, aí o Estado tem que proteger as empresas nacionais das empresas internacionais. Mas o que é que acontece no Brasil? É livre comércio internacional e dentro do Brasil é protecionismo. É o oposto. O Brasil é o oposto do que deveria ser. É protecionismo interno e liberalismo externo. Joesley Batista faz campanha para que Otto Lobo vire presidente da CVM, que regula aí todo o mercado de capitais. Você tá feliz com um país desse? E quem que advoga para a JBS, que estava ali no início do vídeo? A ex-mulher de qual ministro? Por isso que eu falei, a gente pode voltar nessa matéria mais tarde. O Renato fala, né? Se o Joesley quer, rapaz, então é bom pra ele e ruim pro Brasil. Aí eu fui lá ver, né? Joesley, talvez hoje o empresário mais poderoso do Brasil, está em discreta campanha para que o controvertido diretor da CVM e atual presidente interino, Otto Lobo, vire presidente da autarquia que regula e fiscaliza o mercado de capitais. O mandato de Lobo termina dia 31. A Haddad não vai renová-lo. Lobo também é o preferido de uma certa turma do Centrão. A CVM está há 5 meses sem presidente. Ex-diretor da ANEEL
vai ser difícil achar substituto para Enel e União não tem condições de assumir. O Estado não pode ser de jeito nenhum. E o substituto não sei quem é. Não, mas pode ser qualquer um menos o Estado. Assim, será mesmo? Não sei. Se a Enel ficar tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim, a ponto que só sobrar na mesa aí a Amba Energia da JBS, a Equatorial lá do Daniel Dantas, aí o Tarcísio é o governador do estado de São Paulo. Se o governador Tarcísio, não, a gente vai voltar aqui com a Eletropaulo, sei lá, a gente vai dar um choque de gestão de direita, porque as estatais no nosso governo dão lucro e a gente vai consertar que é para a cidade de São Paulo parar de ter falta de luz. Seria ruim? O Tarcísio não é um bom administrador? A gente não pode nem discutir essa possibilidade? Eu não estou falando que precisa fazer parte do nosso plano. Eu só quero mostrar como as discussões dentro da direita são rasas. Ou nem existem, inexistentes. Aí fala, né? Como assim? O ex-diretor da ANEEL está dizendo que nem o Dedé, nem os irmãos Batista teriam condições de assumir essa concessão, então tá difícil de encontrar alguém, né? Vamos falar do Dedé? Parece piada, né? Porque eu fico falando aqui várias vezes, gente, a gente tá hoje vivendo no Brasil que se você privatizar alguma coisa, ou você vai vender pro Dedé, ou você vai vender pros irmãos Batista. E o povo acha que é piada. Aí eu também falo, olha, o projeto T, né? O trade T do Tarcísio, e diversas pessoas do mercado financeiro deixaram isso claro, que o projeto passa por Tarcísio, privatizar Petrobras e Banco do Brasil. Não, é maluquice, não sei o que eu falo. Vocês vão vender, vocês vão entregar o Banco do Brasil. E o Barão de Mauá, assim, se desfez de todo o patrimônio dele pra manter de pé, pra falar, não, cara, isso aqui é o legado. Vai entregar pra JBS, pro André Esteves. Isso aqui é de ontem. De ontem. Âmbar e Eneva disputam ativos térmicos da Petrobras avaliados em 8 bilhões. Matéria do Lauro Jardim. Âmbar e Eneva estão disputando os ativos de geração térmica da Petrobras avaliados em 8 bi. De um lado, portanto, André Esteves, Eneva, e do outro, o Jorge Batista, da Âmbar. Quem vencer se torna líder de geração a gás no Brasil. E aí, é esse o Brasil que você quer viver? É esse o Brasil que você quer viver? Escolhendo entre André Esteves e os irmãos Batista? Eu quero escolher o Paquito. Por que não pode ser o Doniel Vorcaro? Vamos privatizar tudo? Bora? Vamos privatizar tudo? Não, mas não pode vender. Vai vender pra quem? Tu conhece alguém que tem 8 bilhões? Porque eu não conheço. Eu queria muito conhecer. Eu queria que inclusive fosse meu amigo. Nossa senhora, que fosse meu pai, melhor ainda. Fosse meu avô. Eita, rapaz, sem desejar o mal, né? Mas também podia ser meu avô, minha irmã. Minha irmã não é me deixar no aperto, não. Vocês estão entendendo como é o Brasil real? O que acontece de verdade no Brasil? Inclusive, voltando na questão do Banco Master, essa questão, né? E aí? Era para liquidar de vez? Dava para intervir? Tinha um meio termo? O governo quer que BTG compre fatia do Banco Master na fabricante de insulina Bion. Tem algumas coisas ali que talvez fossem aproveitáveis, né? Que você podia pegar até para bater do FGC. Será que as discussões que ocorrem, elas ocorrem nos termos que deveriam? Ou as discussões que ocorrem são exatamente nos termos que a imprensa de esquerda apresenta, que é o que o Olavo está falando? Quando a direita vai sentar e vai começar a produzir realmente assim, o que eu defendo, aqui é isso. Eu coloquei pelo menos uma lista de 11 eixos, semana passada, que eu defendo. Posso até relembrar aqui já já. Eu relembro já, vou mostrar para vocês. Aí olha isso aqui. Era Reagan, né? Vem lá com o consenso de Washington, que é a redemocratização, peso da indústria no PIB. Olha ali. A indústria é responsável por 48% do PIB, bicho. Aí vem o plano real. Pau, cai de novo. Aí vem Dilma, pau, cai de novo. Só dá uma melhorada ali quando vem, basicamente, Bolsonaro. Aí depois já começa a cair de novo, agora não era Lula. Qual o plano, velho? Pra gente resgatar a indústria. O Brasil não vai ter indústria, vai ser só commodity. Vamos ser só o agro. Vamos fortalecer o agro. Milhares de hectares, 500 funcionários. Pronto. Aí todo mundo trabalhar no agronegócio. Aí você vê outro gráfico. O governo Lula terá o maior déficit nominal desde o Plano Real. Coincidentemente, é o período com a maior taxa de juros. Que coisa, né? Que coisa. Aí tu pega o juro. O FMI tá defendendo o Brasil. O FMI e o Galípolo estão de um lado. O mundo todo tá... O gráfico que você lê falando, não, o FMI mostra, né, que a recente expansão de crédito no Brasil, no meio aí de uma taxa de juros de 15%, não foi uma falha. Não foi uma falha. Não foi uma política ruim. O mundo todo está errado. Só o FMI e o Brasil que estão certo. Você vê aqui, ó, a taxa de juros dos países caindo e do Brasil subindo 15%.
Segundo maior juro real do mundo. Maior do que da Rússia, um país em guerra e sancionado. Mas tá dando o Brasil que tá certo. O mundo inteiro está errado. E aí a gente volta. Febraban confirma a reunião, velho. Febraban. Vamos falar da Febraban um pouco mais também? Olha aqui. Tu já viu a Febraban abrir a boca para defender uma coisa que preste? Tu já viu a Faria Lima abrir a boca para defender uma coisa que preste? Eu acho que o candidato à presidência realmente tem que sentar, conversar com todo mundo, ter todo tipo de apoio possível e imaginável, mas em torno do que vai ser esse apoio? E até quando a direita vai ter essa visão romantizada? O mercado. O mercado aí, ó. O Isaac Sidney, presidente da Febraban, escreveu um texto em punho no site do Conjur para defender a indicação do Messias, o Supremo. Essa é a Febraban. O próprio Paulo Guedes chamava de Casa do Lobby. Chegando basicamente nos nossos finalmente, o Olavo falava o seguinte, ó. Quem quer que se gabe de pragmatismo boicota o conservadorismo e o nacionalismo da maneira mais perversa e devastadora, concedendo à esquerda o monopólio da guerra ideológica. Saiba ou não, é um servo do Foro de São Paulo. Vou colocar do globalismo, tudo que existe de pior. E eu coloquei, né? Que pedrada na direita Faria Lima. Encontrei nesses últimos tempos, tem muita coisa de Olavo falando de nacionalismo, que inclusive é uma pauta que foi criminalizada no Brasil. Ai de você se assumiu um nacionalista. Você tem que odiar a sua nação. Ainda vê uns papos assim, não, porque fulano explicou que nacionalismo é uma coisa e patriotismo é outra. É a mesma coisa no final do dia. O pessoal tomou raiva de uma palavra, não sei nem porquê. E aí tá aí, né? Qual é o país, bicho, que vocês vão construir, que vocês querem construir? E eu não vou colocar as minhas cobranças só no entorno do Flávio. Vai lá, Flávio, eu faço o Brasil que eu quero. Porque se eu consigo compreender que um ser humano só tem 24 horas por dia e que, por exemplo, era humanamente impossível para o Jair resolver tudo, fazer campanha, conversar com pessoas, se eu consigo compreender que nos Estados Unidos, que lá a coisa está muito mais organizada, não foi o Trump que fez, mas lá tem a Heritage Foundation, tem a própria equipe, o redor do Trump, o Flávio está ali mostrando, está em busca de pessoas. Ele já está querendo anunciar a mídia porque ele está anunciando pessoas. E isso dá para cobrar dele, cara. Começa a se cercar de gente boa. Agora, a direita brasileira precisa dar uma evoluídazinha, né? A direita precisa também fazer a sua parte. Pra onde a direita vai? Só pra mostrar aqui que eu falei, né? Deixa eu abrir aqui só pra mostrar. Eu disse que eu tinha pelo menos colocado aqui 11 eixos de coisas que eu defendo. Eu mandei lá no Telegram. Cadê? Arquivos. Cadê assim, ó? Aqui. Mandei dia 19 de dezembro. Olha, ó. Princípios estratégicos para segurança, soberania e desenvolvimento nacional. Fundamentos estratégicos metodológicos, soberania nacional e ordem internacional, valores de identidade e coesão civilizacional, fronteiras, migração, segurança interna, defesa nacional e poder militar, infraestrutura, energia e resiliência, economia nacional. Pega que só a infraestrutura que tá falando de energia agora dos irmãos Batista, né? É que eu defendo. Cara, foco em infraestrutura resiliente. Deve resistir a desastres naturais, sabotagens, ataques cibernéticos e conflitos. Tem que criar projetos pensando nesses problemas. Vocês lembram lá, por exemplo, do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, as enchentes do ano passado? Devastaram o Rio Grande do Sul, né? Investimento pesado em energia. Eu não quero vender para os irmãos Batista, eu quero investir em energia. Eu, de boa, de coração, eu aceito os irmãos Batista construírem uma termoelétrica. Para que comprar uma que está pronta? Constrói uma do zero. Eu sou muito a favor do André Esteves construir uma hidrelétrica. Comprar uma pronta, não. Mas construir, poxa, eu sou favorável. Eu não quero vender o que tem, eu quero investir. Isso é investir, é construir do zero. Eu quero energia abundante e barata. Quero abandonar toda essa agenda SG maluca. E eu tô ali também, né? Abandonar ideologias ambientais. É isso, cara. Então, a gente pode discutir 1000 ideias. Esses aqui são os meus princípios que me norteiam. Se a ideia for aumentar o preço da energia, eu sou contra. Se a ideia não for aumentar, só trocar de mãos, eu também sou contra. Eu não quero trocar de mão, eu quero investimento. Sou 100% favorável a André Esteves e a JBS construírem uma hidrelétrica maior do que Itaipu. Quero ver se são homens, quero ver se eles vão tirar do bolso deles, tomar esse risco de construir um projeto de longo prazo para meter um Itaipu maior, para falar assim, Itaipu, chupa. Eu vou aplaudir, sem ironia, isso é importante. Agora, comprar o que tá pronto, né? Aí é fácil, campeão nacional. Vou mandar os vídeos que eu dei play lá no Telegram, link tá na descrição.
você gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode ser membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br, e lá tem muita informação. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos.